Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bible Tour, agora meditando na carta enviada aos Gálatas. É muito importante que você entenda que Gálatas vem de Galácia e, na verdade, não é uma cidade específica, é uma região, a região da Galácia que ficava na Ásia Menor, hoje a Turquia. Paulo aqui não está falando com uma cidade, ele está falando com uma região, ele não está falando com uma igreja, ele está falando com as igrejas da Galácia. Na verdade, isso fica muito claro em Gálatas, capítulo 1, verso 1, quando Paulo vai dizer: eu estou te escrevendo para as igrejas da Galácia. Essa carta provavelmente foi escrita ali entre 48 e 55. Isso é muito importante a gente entender e me permita aqui dedicar um tempo para te explicar isso. Em vídeos anteriores, nós já vimos os evangelhos. O nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a condenação de Jesus, a morte, a ressurreição, o ministério de Jesus. Isso tudo, Jesus, quando nasce, o calendário romano define como ano zero. Jesus fez um ano depois de Cristo, 2 anos depois de Cristo, 3 anos depois de Cristo. Quando chega no 30, Jesus começa o ministério terreno dele. Ele vive 30 anos, começa o ministério terreno, que nós entendemos e vimos nos evangelhos que duram 3 anos. Então, Jesus nasce no 0, vive até o 30, no 30 começa o ministério terreno, dura 3 anos, ele vai ser condenado, morto, sepultado, ressurreto entre 33 e 34. Ele sobe aos céus, e aí começa Atos dos Apóstolos. É isso que a gente viu até agora. Até o 33, 34, a gente está vendo os evangelhos. Atos dos Apóstolos, os fatos estão acontecendo a partir de 33, 34, quando Jesus ascende aos céus, o Espírito Santo desce e começa as primeiras igrejas. É isso que a gente está vendo. Homens cheios do Espírito Santo, implantando, consolidando, cumprindo a grande comissão. Quando isso vai passando, Jesus, quando sobe aos céus, ele disse: eu vou voltar. Só que ele não voltou no 35, ele não voltou no 36, ele não voltou no 37, ele não voltou no 40 e não voltou no 2026. Naquela época, o que aconteceu? O judaísmo começa a questionar a fé cristã. Cara, vocês estão seguindo Jesus que disse que ia voltar e não voltou. Quem garante que ele ressuscitou mesmo? Será que não roubaram o corpo dele? É isso que está acontecendo. E aí o judaísmo está tentando, no evangelismo, trazer o cristão de volta para as práticas judaicas, trazer o cristão de volta para o cumprimento da lei mosaica do jeito que era antes. Então, Paulo, quando escreve Gálatas, eu disse para você que ele escreveu entre 48 e 55, ele precisa combater isso. Ele precisa combater essa influência do judaísmo tentando resgatar os cristãos de volta. Então, a gente entende que por ele ter sido escrito entre 48 e 55, ele foi escrito antes do concílio de Jerusalém. Que concílio é esse? Esse concílio está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Quando essa igreja estava vivendo, Cristo já tinha ascendido aos céus, o Espírito Santo está ali, as primeiras igrejas estão se instalando. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, tinha uma grande discussão: precisa se circuncidar ou não? Os apóstolos se reúnem num concílio em Jerusalém com as autoridades da época para definir se precisava ou não se circuncidar. Ali fica definido: a circuncisão não é mais na carne, é no coração. Emite um documento, emite uma carta que eles vão levando de cidade em cidade para deixar claro que a determinação do concílio. Se Gálatas foi escrito entre 48 e 55, ele foi escrito antes desse concílio de Atos 15, e a gente percebe isso porque nessa carta Paulo vai tratar muito sobre essa questão da prática judaica, em especial sobre a circuncisão. Então, se essa carta fosse escrita depois do concílio, ele não precisaria tratar desse tema, porque já tinha um documento explícito falando sobre isso. Então, olha só como que entender o contexto é importante. Entender que entre 30, 33, 34, a gente vai encontrar informações nos evangelhos.
quando Jesus ascende aos céus, dali em diante, eu vou encontrar informações em Atos dos Apóstolos. As cartas vão vir falando com essas igrejas que foram instaladas em Atos dos Apóstolos. Então, Paulo vai falar com Roma, na carta aos Romanos, Paulo vai falar com Corinto, na carta aos Coríntios, Paulo vai falar com os Gálatas, ou com o povo, ou com a igreja da Galácia, na carta aos Gálatas. É isso que a gente está vendo. Então, o que Gálatas trata? Gálatas trata efetivamente combater os falsos ensinamentos judaizantes. Um monte de judeu, um monte de gente incentivando as práticas judaicas e Paulo dizendo, gente, vocês foram chamados para a liberdade. Por que vocês estão se escravizando novamente? Paulo aqui vai ter que defender que a salvação é pela graça, que a justificação é pela fé. É isso que a gente vai ver aqui. Nós já vimos ele tratar sobre isso em Romanos. Justificação. Quando Jesus morre, quando Jesus é crucificado e ele ressuscita na cruz, ele ali justificou o meu e o seu pecado. Quem é que toma posse disso? Quem tem fé no que aconteceu na cruz. É isso que nós estamos vendo. Ele está falando que a salvação é um dom gratuito, que ninguém vai para o céu pelo que faz, e sim pela graça. Então, observa, o judaísmo está dizendo nessa época, se vocês não cumprirem a lei mosaica, se vocês não fizerem as festas, se vocês não se circuncidarem, se vocês não cumprirem aqueles rituais todos da lei mosaica, vocês não vão para o céu. O Paulo está escrevendo a região da Galácia dizendo, muito me surpreende que vocês estão voltando rápido demais às práticas judaicas. Por que rápido demais? Pô, Jesus morreu em 33, ele está escrevendo em 48. Passou 15 anos e o povo já está esquecendo. Olha só, é isso que o Paulo está dizendo. E é isso que nós vamos ver aqui. Por isso eu te convido a começar justamente por aí. Gálatas capítulo 1, verso 6. Paulo dizendo, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele... Vocês não estão abandonando um conceito, vocês estão abandonando uma pessoa. Me admira que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele Jesus que os chamou pela graça de Cristo. Vocês estão abandonando Deus, que chamou vocês pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Ou seja, vocês estão abandonando o que vocês conhecem para seguir algo que não é o evangelho. O que é o evangelho? A mensagem da boa nova. O que é a boa nova? Jesus Cristo. A boa nova é o Messias que morreu no meu e no seu lugar, que ressuscitou o terceiro dia, que rasgou o véu, que nos deu o Espírito Santo. Essa é a mensagem de esperança do cristão, que ascendeu aos céus e que preparou uma morada para que um dia eu possa ir para lá, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao meu pai. Essa é a mensagem do evangelho. Paulo está dizendo, vocês estão abandonando isso. Aí ele diz no capítulo 1, verso 8, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie o evangelho contrário ao que nós anunciamos a vocês, que este seja amaldiçoado, em algumas traduções, que esse seja anátema. O Paulo está dizendo, gente, cuidado, porque vai ter pessoas, vão existir pessoas que vão pregar um evangelho diferente. Pode ser até um de nós, pode ser um anjo, mas isso não vem de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Então, ele diz no verso 11, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ele está dizendo, o que eu estou anunciando não é da minha carne, eu não aprendi nos livros. O que eu estou te anunciando é uma verdade espiritual, é isso. Ele vai chegar do verso 13 em diante, ele vai dizer, poxa, vocês sabem que eu fui do judaísmo. Eu tenho autoridade para falar do assunto. Vocês sabem como eu fui zeloso com o judaísmo. Mas eu tive um encontro com Cristo. E depois que eu tive um encontro com Cristo, eu fui chamado, eu fui separado para anunciar a verdade que eu estou anunciando a vocês. Ele vai dizer no verso 14, eu fui extremamente zeloso com as tradições dos meus antepassados.
Mas no verso 15, Deus, porém, me separou desde o ventre da mãe e me chamou por sua graça, não porque eu mereço. Vamos lá. Quando lhe agradou revelar o seu filho para mim, para que eu anunciasse entre os gentios. É isso que ele está dizendo. Aí ele vai dizer no verso 18, depois de 3 anos, eu subi a Jerusalém para visitar Cefas. Aqui eu acho extraordinário, porque tem gente que acha que Paulo se converteu hoje e amanhã ele já estava vivendo o ministério. Não, ele tem um tempo de preparação. Barnabé foi um grande discipulador, ele teve que ganhar, conquistar a autoridade junto aos apóstolos. Você vai ver aí no capítulo 2 que Paulo está sendo aceito pelos apóstolos. Ele vai subir novamente a Jerusalém. Quem o leva para Jerusalém? Barnabé. Barnabé é o cara que ensina Paulo a viver ministério. Barnabé é o cara que abre as portas para o ministério de Paulo. Barnabé é o cara que aproxima Paulo dos apóstolos. Barnabé é um discipulador. Não existe um Paulo que nós conhecemos sem um Barnabé, que às vezes falamos pouco. Barnabé é um cara que treina Paulo sabendo que Paulo seria 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes maior do que ele. Mas Barnabé sabe o chamado que ele carrega. O Barnabé está para Paulo, presta atenção nisso. O Barnabé está para Paulo assim como João Batista está para Jesus. O preparador. É isso que a gente está vendo aqui. Então, no capítulo 2, o Paulo ele vai visitar Jerusalém, ele vai ser apresentado por Barnabé. É isso que vai acontecer. Volta a questão da circuncisão, vocês vão ver isso, o verso 4 deixa claro isso. Essa questão surgiu porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, voltar às práticas judaicas. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permaneçam em vocês. Depois do capítulo 2, verso 11, Paulo vai confrontar Pedro. Para mim, isso aqui é extraordinário. A autoridade de Paulo. Paulo não negociando. Paulo chegou depois, mas sabe por que foi chamado. Vamos lá. O texto diz no verso 11 do capítulo 2, quando, porém, Cefas, Pedro, veio até Antioquia, eu me opus a ele cara a cara por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Quando chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios por medo dos que eram da circuncisão. Ou seja, Pedro estava se relacionando com os gentios. Quando chega o povo da circuncisão, Paulo se afasta com medo da reprovação deles. Pedro comete essa atitude e Paulo vai ter que confrontar ele, capítulo 2, do verso 11 até o verso 21. Paulo, com muita autoridade, confronta Pedro. Entra no capítulo 3 e aí agora vem a carta apostólica, agora vem a doutrina clara, Paulo deixando claro que o papel da fé e não obrigatoriamente a obediência à lei. É muito importante que a gente entenda que Paulo não está dizendo para ser um desobediente. Paulo está dizendo para não fazer de uma tradição a sua esperança. Paulo está dizendo para não fazer das obras a certeza da sua salvação. Então, eu mato, eu minto, eu adultero, mas eu faço a festa judaica, mas eu sou circuncidado. É isso que Paulo está combatendo, o que ele vai chamar, e Jesus chamou, de hipocrisia. Então, no capítulo 3, ele vai perguntar no verso 1, quem os enfeitiçou? Quem é que está falando na cabeça de vocês? No verso 3 do capítulo 3, ele vai dizer, vocês são tão insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Ele está questionando, vocês não lembram o que aconteceu em Pentecostes? Vocês não lembram do Espírito Santo que vocês carregam? Vocês estão querendo voltar às práticas judaizantes, é isso? Ele vai recorrer ao Abraão, capítulo 3, verso 6. Assim foi com Abraão, a fé. É sobre fé. Ele vai dizer no verso 10, maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei.
É evidente diante da lei que ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Aqui é novamente Paulo defendendo a justificação pela fé, a salvação pela graça. Nós já vimos isso em vídeos anteriores, mas me permita aqui reforçar. Você, quando tem fé no que foi feito na cruz do Calvário, você toma posse de uma justificação. Os seus pecados são comprados, o inimigo, o Satanás, não pode mais te acusar. Agora, você, no dia que toma posse disso, no dia que você é justificado, você ainda não vai para o céu. Você continua vivendo. O desafio aqui nessa vida é a santificação. Agora que eu sei que eu sou justificado, eu vou ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, me santificando todo dia, acreditando que no final eu vou viver a salvação. Que salvação é essa? A ida para o céu. Então observa que essa justificação vem quando eu tenho fé no que aconteceu na cruz. A santificação vem quando eu sou guiado pelo Espírito Santo. A salvação vem pela graça. Não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. É isso que Paulo está falando no capítulo 3. Ele vai falar dessa promessa que nós carregamos. Ele vai dizer, verso 17, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que invalide a promessa. Pois se herança depende de lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu a herança gratuitamente, graça a Abraão por meio da promessa. Aí ele vai dizer no verso 19, qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Descendente na tua Bíblia está com D maiúsculo, porque está falando de Jesus, a quem se referia a promessa. E foi ordenada por meio dos anjos pela mão de um mediador. Um mediador, entretanto, implica mais de uma parte, mas Deus é um. Então ele está dizendo o seguinte, veio a lei, por que a lei veio? Para estabelecer uma convivência saudável, para estabelecer um estilo de vida saudável. Vamos lá. A criança é pequenininha, ela não tem o discernimento que precisa, a gente coloca muitas regras. Não pode mexer nisso, não pode fazer isso, não pode, não pode, não pode. Conforme a criança vai crescendo, a gente vai diminuindo as regras. Por quê? Porque agora ela tem discernimento, então ela já pode mexer numa tomada, ela já pode falar com estranhos, porque ela já tem habilidade para discernir, para se defender. Aqui é isso que Paulo está deixando claro. A lei veio para um povo que não tinha maturidade. A lei era necessária naquela intensidade, daquela forma. Quando Jesus vem, ele é um novo mediador, uma nova aliança. É isso que Paulo está escrevendo. Então ele está mostrando. Agora, ele é um mediador, aí Paulo vai ter que explicar. Mas só tem um Deus. O que ele está reforçando? Que esse mediador é o próprio Deus encarnado, porque senão o povo ia achar que tinha mais do que um Deus. Aí Paulo vai entrar no capítulo 4, deixando claro que nós somos filhos de Deus, e deixa claro ainda no verso 8 que a gente tem que tomar cuidado para não voltar a ser escravo. Quando Moisés, em Êxodo, tira o povo do Egito, ele está combatendo a escravidão do povo ao faraó. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele está combatendo a nossa escravidão ao pecado. É isso que o Paulo está dizendo. Cuidado para não se fazer escravo novamente. Então ele vai ter que falar dessa questão da promessa, ele vai citar Sara e Agar para mostrar que um filho foi feito por decisão humana, mas o outro é o filho da promessa. Tá? E aí ele entra num capítulo 5 que para mim é extraordinário, que é a hora que ele vai falar da liberdade em Cristo Jesus. E aí ele vai deixar claro, permaneça firme na liberdade de Cristo Jesus, não volta para as práticas judaizantes, mas ele também deixa claro que nós não podemos usar, verso 13, da nossa liberdade para dar ocasião à carne. Ele não está dizendo, ou ele está dizendo, a graça não te dá o direito de fazer de qualquer forma.
Não é porque estamos no ambiente da graça que você pode pegar a liberdade para fazer o que quer, porque aí não é liberdade, é libertinagem. É isso que ele está fazendo. Então ele está dizendo que você tem que ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, eu fui justificado por fé. Eu sou salvo pela graça. Mas tem uma vida no meio que precisa ser vivida. Essa vida tem que ser guiada pelo Espírito Santo. É isso que ele está explicando. E aí, como que eu sei, Eduardo, se essa vida está sendo guiada ou não pelo Espírito Santo? Pelo que a pessoa manifesta ao longo dela. Então, capítulo 5, verso 19, ele vai dizer: se a pessoa, no meio dessa vida, tem imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa pessoa não é guiada pelo Espírito Santo, ela está manifestando obras da carne. Agora, verso 22. Se essa pessoa nessa vida é guiada pelo Espírito, ela manifesta o fruto do Espírito. O que? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que Paulo está tentando mostrar aqui para mim e para você, ajudando ao povo de Gálatas, da Galácia, e agora nos ajudando, é a discernir o que está sendo validado ali no meio. Essa pessoa está sendo guiada pelo Espírito ou esta pessoa está sendo guiada pela própria carne? Ele entra no capítulo 6, ele já está fechando aqui, e aí ele vai dizer: irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Ele entra no verso 6, aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instruiu, não se deixem enganar. Verso 7. Ele entra no verso 12, os que desejam causar boa impressão exterior, os que desejam fazer coisas exteriores, circuncisão, sabe? Os que parecem espirituais, tentando obrigá-los a circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, eles estão insistindo na circuncisão, tentando não ser condenado, porque foram eles que crucificaram Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Observa que Paulo, mais uma vez, está falando com uma comunidade da fé, mais uma vez, Paulo está falando com as igrejas, mais uma vez, Paulo está fazendo uma coisa que nós chamamos de apologética, a defesa da fé cristã. Paulo está como um apóstolo estabelecendo as doutrinas. Paulo está como um mestre ensinando as igrejas. Paulo está nada mais, nada menos do que sendo zeloso, agora não mais com o judaísmo, agora com a revelação de Cristo que ele recebeu. Ele fecha a carta, verso 17 e 18, dizendo: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo está dizendo, essa mensagem que eu estou compartilhando com vocês, essa mensagem que eu fui incumbido por carregar, ela não é bem acolhida por onde eu passo. Essa mensagem está deixando marcas no meu corpo. Prisões, surras, dores. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: eu não estou negociando a mensagem por conta da oposição que eu estou enfrentando. E ele fecha no verso 18: irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Observa que ele está aqui, né? Nós já vimos que em alguns momentos ele faz uma bênção apostólica. Aqui ele está falando, já que ele levou a carta inteira falando de fé, de graça, para não voltar ao judaísmo, ele vai dizer que a graça do nosso Senhor esteja contigo. Ou seja, que vocês não estejam debaixo da tradição judaica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Jesus, nos evangelhos, já tinha dito que somente os espirituais entendem as coisas do Espírito. Nós vamos ver em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, nós vamos ver Paulo falar que nós temos um corpo, uma alma, um espírito.
O corpo é a parte física, a alma, as emoções, e o espírito é o que se conecta com o Espírito de Deus. Então, quando ele fala que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, porque só entende coisas espirituais os espirituais. Então, que o espírito nosso se comunique com o Espírito de Deus e entenda o que ele está falando aqui. É isso. Me parece que essa carta é extremamente relevante para aquela época, mas é também extremamente relevante para hoje. Muitas outras religiões surgindo, muitas outras doutrinas surgindo, muitos outros grupos filosóficos surgindo, gnósticos surgindo, muita gente tentando nos escravizar novamente. Me parece que, novamente, um Paulo hoje tem que ser levantado diariamente para dizer: me admiro que tão depressa vocês estejam abandonando a fé cristã por esse evangelho que, na verdade, não é evangelho. Eu quero que você, depois de assistir esse vídeo, leia essa carta, reveja os textos que aqui foram citados e deixe Deus falar ao seu coração. Eu te dei aqui todas as informações teológicas, históricas, todas as explicações possíveis sobre esse livro ou sobre essa carta. Mas Deus quer falar com você coisas específicas ao seu espírito a partir da sua leitura. Que você possa ler e edificar a sua fé com a revelação do Espírito Santo, que é pessoal e intransferível. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, quando veremos a carta aos Efésios. Graça e paz.